Explicando o herpes vírus felino com gatinhos. O gatinho tá preocupado. É que ele ouviu dizer que tem um vírus perigoso por aí. E desde então, o gatinho tá achando que qualquer espirro é sinal do apocalipse felino. Mas peraí, gatinho, sem desespero, a gente vai te explicar tudinho de um jeito que até gato entende. O vilão da história atende pelo nome de herpes vírus felino. Pros mais chegados, FHV1. Ele pertence à família Herpesviridae e gênero Varicelovírus. O mesmo gênero e família da varicela humana, aquele que causa catapora. Eles, no entanto, são primos distantes. Pode ficar tranquilo, viu, gatinho? Não vai ter gato passando vírus pra gente e nem gente passando vírus pro gatinho. O vírus tem uma estrutura de 4 camadas bem organizada. Um núcleo com genoma de DNA de fita dupla envolto por um capsídeo icosaédrico, uma camada de tegumento proteico e um envelope lipídico com espículas de glicoproteína. Bem chique, né? Por falar em envelope, ele é super importante. É ele quem facilita a entrada do vírus nas células e torna o vírus frágil fora do corpo do gatinho. Basta, por exemplo, um sabão, calor e desinfetante para conseguir romper esse envelope e inativar o vírus. Ou seja, fora do corpo do gatinho, o tal do vilão não é tão forte como ele pensa. E os vírus de DNA, como o herpes vírus felino, não conseguem se multiplicar e causar mutações tão facilmente como os vírus de RNA. É o caso do coronavírus, do vírus da FIV, da felve. Mas enquanto o vírus tá dentro do corpo do gatinho, ele é bem do espertinho. O FHV1 tem tropismo. Nesse caso, ele tem preferência por certos tecidos. Gosta das células epiteliais do trato respiratório superior, da conjuntiva oral, nasal e ocular do gatinho. Isso porque essas regiões têm receptores específicos na superfície celular que o vírus consegue reconhecer e se ligar. Eles são íntimos. É como se eles tivessem a chave certa para entrar na porta dessa célula. Além disso, essas áreas são expostas ao ambiente. Então, se o vírus é transmitido por aerosol, secreção nasal e ocular, é ali que ele encontra o primeiro alvo fácil. Gatinho fica infectado. O vírus perigoso se multiplica nas células dele, causando sintomas clássicos da rinotraqueite infecciosa felina, que são espirro, secreção nasal, conjuntivite e febre. Em casos mais graves, podem surgir também sinais sistêmicos, ou seja, sintomas que afetam todo o organismo, como perda de apetite, apatia, letargia, desidratação, emagrecimento e um mal-estar no geral. Esse vírus é o principal causador da rinotraqueite infecciosa felina, embora não seja o único. E aí vem o pulo do gato. O FHV1 é esperto por 2 motivos principais: a evasão imune e a latência. Pensa assim, ó, o sistema imune é como segurança que patrulha o corpo do gatinho procurando inimigo. Quando ele encontra um vírus, ele marca, ataca e destrói. Fora isso, ele também vai produzir moléculas especiais, chamadas de glicoproteínas, que enganam o tal do detetive. Essas moléculas mudam o jeito como o vírus se apresenta, como se ele colocasse um disfarce, uma fantasia. Então o sistema imune olha pra ele e pensa, acho que isso é uma célula normal, nada demais. Enquanto isso, o vírus segue lá, se multiplicando e escondidinho. O danado do vilão também é capaz de causar feridas nas células da mucosa do pobre do gatinho, do nariz, da garganta, dos olhos. Essas células normalmente são responsáveis por formar uma barreira protetora, como uma cerca viva que impede os invasores de entrar. E aí, quando o vírus destrói essa barreira, ele abre seu próprio espaço para continuar ali na célula. Isso pode, inclusive, facilitar a entrada de outros agentes oportunistas. Em resumo, funciona assim: o vírus se disfarça para não ser reconhecido, danifica o tecido, abrindo caminho para continuar ali, e por causa disso, o organismo nunca consegue eliminá-lo completamente. O segundo truque é a latência, o esconderijo secreto do vírus. Depois de causar todo aquele estrago nas mucosas do gatinho, o vírus sabe que o sistema imune vai começar a persegui-lo e ele pensa, o segurança tá vindo aí, é hora de eu sumir um pouquinho. Então o vírus vai se esconder dentro dos neurônios, mais precisamente nos neurônios dos gânglios trigeminais, que ficam ligados à região da face do gato. E aí você me pergunta, mas por que justo nos neurônios? E é porque os neurônios não se renovam com frequência, eles são células altamente especializadas. Uma resposta inflamatória dentro do sistema nervoso poderia causar danos gravíssimos. Então o sistema imune evita atacar essas células, já que elas são super importantes e não se regeneram facilmente. Ali é o esconderijo perfeito para ele. O vírus entra nessas células, diminui seu metabolismo e para de se multiplicar. Assim, não há mais produção de proteínas virais, que são justamente os indícios que o sistema imune reconheceria como algo estranho. E é dessa forma que o vírus fica ali quietinho, adormecido, como um ladrão escondido num porão, esperando o policial ir embora. E o sistema imune, ele até sabe que passou algo por ali, mas basicamente não encontra provas concretas. Então baixa a guarda e retira suas tropas de defesas ativas, que são as células de ataque, como os linfócitos T. É como se ele dissesse, tá tudo sob controle, vou economizar energia aqui e cuidar de outros problemas. É justamente aí que mora o truque do vírus. Pode passar um tempão, basta uma brecha se o gatinho passar por estresse, como mudança repentina no ambiente, briga, nova rotina, tiver baixa na imunidade, o corpo dele enfraquece um pouquinho e o vírus pensa, agora é a minha chance. Ele acorda e volta a se multiplicar nos mesmos lugares de antes. E é por isso que o gatinho pode ter novas crises de espirro, secreção, conjuntivite ou febre, mesmo depois de parecer curado. O herpes vírus felino não tem cura, tá? Uma vez que o vírus entra em latência nos neurônios, não existe medicamento capaz de eliminá-lo completamente. Os antivirais apenas controlam a multiplicação durante as crises, mas o vírus continuará ali, quietinho pro resto da vida. Por isso que vacinar o gatinho é fundamental. Apesar da vacina não impedir totalmente a infecção, ela ajuda a reduzir a gravidade dos sintomas e diminuir a eliminação do vírus no
ambiente. Ou seja, o gatinho vacinado ainda pode ter contato com o vírus, mas o corpo dele vai estar preparado para agir rápido e evitar complicações. E não é que o gatinho ainda tá preocupado? Agora ele quer saber como é feito o diagnóstico. E aí, gatinho, que entra o trabalho de detetive. O diagnóstico não se baseia, ou pelo menos não deveria se basear somente nos sintomas, que são espirro e secreções, porque esses sintomas também aparecem em outras doenças respiratórias. O ideal, portanto, é que o veterinário faça uma coleta do material, normalmente secreções do nariz, olhos ou qualquer local que o vírus costuma se multiplicar. E com a amostra em mãos, temos várias opções. A primeira opção é a microscopia e cultivo viral, que consiste em cultivar as células felinas em laboratório. Se o vírus estiver presente, vai causar alterações visíveis na célula. Chamamos isso de efeito citopático, como deformação, arredondamento ou destruição celular. Esse método é bem específico. Ele realmente confirma de forma precisa a presença do vírus, mas é lento e exige laboratórios especializados. O segundo método são os testes imunológicos. Aqui, o foco é detectar as proteínas virais, os antígenos ou os anticorpos que o organismo do gatinho produz contra o vírus. Podem ser usados métodos como imunofluorescência direta, o ELISA, o teste rápido, ou o imunohistoquímico. Esses testes ajudam a confirmar se o vírus ou a resposta dele estão presentes. No entanto, nem sempre indicam se a infecção é ativa ou antiga. O terceiro são os testes moleculares. São os mais modernos, descolados e sensíveis. Eles são baseados em reação em cadeia polimerase, o mais famoso PCR. O foco aqui é identificar o DNA do vírus diretamente na amostra. Ele é rápido, preciso e consegue detectar o vírus mesmo se ele estiver em pequenas quantidades. Uma mão na roda em caso de infecção latente ou de baixa carga viral. Desse jeitinho, peça por peça, o laboratório monta o quebra-cabeça e confirma se o vilão da história é mesmo o herpes vírus felino. Toda a população de gatinhos ficou feliz. É que agora eles sabem que com vacina, cuidados e informação, todos os gatinhos estarão muito mais seguros desse tal vilão.